Olá, está começando o Ecosenado, seja bem-vindo. Veja nesta edição, Acordo de Paris completa 10 anos e será discutido na COP do Brasil. As estudantes que criaram um absorvente sustentável, barato e acessível. Aumenta o desmatamento na Amazônia. A arte usada para promover a educação ambiental nas escolas. E a história do homem que sozinho plantou uma floresta no coração de São Paulo. Animação com hexágonos, aerogeradores e mata ao fundo. Ecosenado. O Acordo de Paris, que estabeleceu metas para Ronaldo frear Martins. o aquecimento global, completa 10 anos cercado de dúvidas sobre o comprometimento dos países. O acordo vai ser um dos temas discutidos na COP30, que será realizada no Brasil em novembro. Vanuatu é um paraíso formado por 800 ilhas no Oceano Pacífico. O país é uma das localidades mais ameaçadas pelas mudanças climáticas. O nível do mar sobe cerca de 4 milímetros por ano e pode devastar as ilhas se os acordos de redução das emissões de gases do efeito estufa não forem cumpridos. Por isso, Vanuatu pediu ao Tribunal da ONU que reconheça os danos causados pelas mudanças climáticas e obrigue os países a combatê-las. O alerta de Vanuatu chega no momento em que há atrasos na renovação dos compromissos do Acordo de Paris. A revisão das metas de redução das emissões de gases de efeito estufa deveria ter sido apresentada em fevereiro, mas apenas 5% dos países cumpriram o prazo. Nós já sabemos, nós já antecipamos, Tatiana Oliveira, líder de estratégia internacional da WWF Brasil, que o conjunto das contribuições nacionalmente determinadas que nós esperamos serão entregues na sua totalidade em setembro, não colocarão o planeta na trajetória do 1,5. Ou seja, essas contribuições elas não serão suficientes para reduzir significativamente as temperaturas globais e deixarem, os países na trajetória de um aquecimento limite de 1,5. O Brasil apresentou seu novo compromisso no final do ano passado. O país aumentou de 59% para 67% a meta de redução das emissões, que deve ser cumprida até 2035. Essa meta é uma meta conservadora, apresentada pelo governo brasileiro. As contribuições nacionalmente determinadas, elas precisam sempre dar um passo além daquela contribuição que foi feita anteriormente. Essa contribuição consegue isso, Embora ela seja uma meta conservadora, ela dá um passo além em relação à meta de redução de emissões de gases de efeito estufa assumidos anteriormente pelo governo brasileiro. Nós temos 50% das emissões oriundas do desmatamento. Karen Casmaia, então, sem consultora ações legislativa do Senado, bastante direcionadas ao combate ao desmatamento e políticas públicas voltadas ao desmatamento zero, dificilmente o Brasil vai alcançar suas metas. Porque a grande parte, como eu mencionei, 50% das nossas emissões são oriundas do desmatamento e nós estamos tendo alguns avanços, mas ainda não alcançamos com otimismo as metas de desmatamento em todos os biomas brasileiros, sobretudo no Cerrado e no bioma amazônico. Já os Estados Unidos anunciaram mais uma vez que se retiram do Acordo de Paris. A partir do momento em que Trump foi eleito, isso já era esperado, mas também, por outro lado, isso não é uma novidade. Os Estados Unidos já saiu do Acordo de Paris em 2017, no primeiro governo Trump. É claro que pode-se dizer que há uma desestabilização da governança por alguns fatores. O primeiro deles é que os Estados Unidos é o segundo maior emissor mundial e é o primeiro maior emissor histórico de gases de efeito estufa. Então, ele representa hoje cerca de 15% das emissões. Por outro lado, nós temos alguns pontos que podem ser observados do ponto de vista otimista. Um deles é que, muito embora o país saia do Acordo de Paris, nós temos ainda agentes privados, empresas de grande importância, americanas, e também entes subnacionais, como, por exemplo, estados e municípios, que continuam mantendo as suas metas próprias, metas, locais, metas estaduais e as suas ações de mitigação e adaptação. A ONU alerta que os compromissos globais para conter as mudanças climáticas estão aquém do necessário para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. No ano passado,
o planeta ficou 1,6 grau mais quente do que no período anterior à queima de combustíveis fósseis em grande escala. Já existem estudos científicos que comprovam que sem o Acordo de Paris nós estaríamos próximos de um aquecimento até o final do século de 4 graus Celsius, né? E com o Acordo de Paris a gente já conseguiu, com todas as dificuldades, reduzir essa tendência de alta das temperaturas globais em 1 grau, 1,2. Então, ao invés de 4, ao invés de 3,7, a gente já está em 2,7. Obviamente, isso não é suficiente, né? A gente está falando de uma meta de 1,5 e nós estaríamos até o final do século em 2,7. Então, não é suficiente, mas é o necessário para que a gente afirme com segurança de que sem o Acordo de Paris nós estaríamos numa situação muito pior. O Acordo de Paris determina que os países mais ricos investam 100 bilhões de dólares por ano em medidas de combate à mudança do clima e adaptação para apoiar os países em desenvolvimento. Mas esse recurso não está sendo disponibilizado como prometido. A gente vive um contexto geopolítico global conturbado, né? A gente vive um contexto em que as economias nacionais passam por dificuldades tanto no mundo desenvolvido quanto no mundo subdesenvolvido. As guerras contribuem muito para essas dificuldades econômicas e contribuem muito para a limitação dos esforços dos estados em relação ao combate às mudanças do clima. A COP30, que vai ser realizada no Brasil, em Belém, pode ser a oportunidade para que os países reafirmem o compromisso com o Acordo de Paris. Nós estamos completando 10 anos do Acordo de Paris. Nós estamos no momento em que já houve a deliberação sobre as regras do Acordo de Paris, mas agora nós estamos no momento em que, vou aqui citar a secretária executiva da COP, né, a CEO da COP, a Ana Toni, que ela menciona, é uma COP não mais de planejamento, mas de ação, de prática, né? Então, é o momento agora de realmente implementar os mecanismos que já foram regulamentados. E isso implica num debate aprofundado sobre o financiamento climático. Então, esse é o tema principal da COP, o financiamento climático, e outro pilar dessa COP são as medidas de adaptação. Como nós conversamos, já que estamos diante de um momento em que alcançamos já temperaturas acima de 1 grau Celsius, nós estamos não mais dependendo apenas da mitigação, que continua sendo urgente e importante, mas nós temos também que nos ater às ações de adaptação, porque a realidade da mudança climática já existe e já afeta a todos. Então, as ações de adaptações, elas são urgentes. Então, esses são os 2 pilares da COP30, discutir adaptação e discutir financiamento climático. Pensar e falar sobre mudanças climáticas líder de estratégia poderia significar salvar a baleia, Brasil. Né? O Free Willy. Quando a gente fala de mudanças climáticas hoje, a gente está falando de um processo acirrado de perda de biodiversidade, né? De dificuldades em relação ao aquecimento da temperatura global, que vai tornar a vida de todo mundo muito mais difícil, que tem implicações na saúde das populações, que tem implicações na soberania e na segurança alimentar das populações, né? O Brasil é líder e protagonista de uma iniciativa global contra a fome e a pobreza. Essa questão dos sistemas alimentares deveria estar no centro da discussão. O governo brasileiro precisa prestar atenção nisso. 2 estudantes brasileiras ganharam reconhecimento internacional por criarem um absorvente sustentável. Veja no quadro Ecoar. Animação em desenho do planeta Terra, Ecoar. Meu nome é Camille Pereira dos Santos, eu tenho 21 anos e atualmente eu faço engenharia aeronáutica e aeroespacial em Stanford University, aqui na Califórnia, Estados Unidos. Comecei a pensar em como eu poderia, contribuir para um mundo mais sustentável através da utilização de absorventes ecológicos. Porém, quando eu conversei com a minha mãe sobre esse assunto, eu acabei descobrindo que ela não tinha acesso a absorventes, quando ela era mais jovem. Então eu estava preocupada com a questão ambiental,
mas a minha mãe nem sequer teve essa opção de pensar sobre isso. Foi naquele momento que eu entrei em contato com a professora Flávia Twardowski, que eu já conhecia, era da minha escola de ensino médio, e ela já desenvolvia projetos de pesquisa com outras meninas. Então eu enviei um e-mail para ela contando sobre a minha trajetória e o que eu queria fazer, e ela me acolheu e começou a me ajudar nessa trajetória de desenvolver o meu primeiro projeto de pesquisa. E um tempo depois ela me conectou também com a Laura, que já era, enfim, aluna dela e já desenvolvia projetos de pesquisa com ela na questão de plásticos biodegradáveis. Eu sou Laura Drebes, tenho 21 anos e atualmente eu sou pré-vestibulanda de medicina. Eu acredito que eu sempre estive muito ligada a questões ambientais, principalmente por eu residir no litoral. Então eu acompanhava de perto a poluição causada nas praias e aquilo sempre me incomodou muito. Nossa ideia era a utilização de subprodutos industriais para desenvolver o absorvente, que são então materiais descartados pelas indústrias, o que enfim facilita por ser de baixo custo. E os materiais que a gente utilizou seriam as fibras do pseudocalha bananeira, que é o tronco, né, da árvore da bananeira, e também as fibras das sementes do açaí Jussara. Então a gente desenvolveu tratamentos químicos com essas duas fibras e elas se tornaram então em um material muito similar ao algodão, que fazem então parte da nossa camada absorvente. Além disso, a gente também utilizou um outro subproduto industrial, que são os resíduos da indústria nutracêutica, que são provenientes do processamento de fármacos. Com esses resíduos, a gente desenvolveu um biofilme biodegradável para substituir, né, um plástico convencional. O nosso produto ele já estava pronto, né, com essa camada de biofilme, mas a gente queria também proporcionar mais conforto para as consumidoras. E daí a gente idealizou então o desenvolvimento de um invólucro de tecido com sobras de tecidos para continuar nessa pegada de economia circular das costureiras da nossa região. Então, dessa forma, esse invólucro ele acaba por proporcionar mais conforto para as usuárias, né? E o nosso refil, que é biodegradável, ele é colocado entre essa camada de tecido. Então é só tirar o refil depois do uso e o invólucro pode ser lavado para utilizar novamente. Depois da gente desenvolver o nosso protótipo, foi no ano de 2022 que a gente ouviu falar pela primeira vez do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo. E esse prêmio, né, ele é focado na ciência jovem, ele é muito conhecido por ser o Nobel da Ciência Jovem. E ele premia projetos, né, no ramo da sustentabilidade mais focados na questão da água. O nosso projeto, ele contribui então, né, para a sustentabilidade e também para a questão da água, né, pelo fato de que a gente utiliza subprodutos industriais, então não tem todo aquele gasto de água durante o processamento e também, né, contribui para a diminuição da poluição, né, de recursos hídricos. E lá, então, a gente acabou sendo reconhecida, né, pelo diploma de excelência pelas mãos da princesa, né, Victoria, da Suécia, o que foi, assim, uma experiência que a gente jamais imaginaria estar passando. Um dia eu me inspirei em outras jovens meninas que estavam fazendo diferença e que estavam sendo protagonistas não apenas das suas histórias, mas estavam sendo protagonistas da mudança. Então me ver e ver a minha colega Camille e a professora Flávia como vozes desse movimento de luta, enfim, de que Laura nós Drebes, podemos ser estudante. sim a mudança que a gente quer ver no mundo, principalmente para a parte de sustentabilidade, que é tão importante, realmente foi algo que me deixou muito emocionada. Confira agora o que foi notícia no Brasil e no mundo em nosso Giro Ambiental. Animação com hexágonos e fotos da natureza. Giro Ambiental. O desmatamento na Amazônia teve um aumento de 18% de agosto do ano passado a março deste ano, segundo o Imazon. Narração, A área desmatada Ronaldo passou de Martins. 1.948 quilômetros quadrados entre agosto de 2023 e março de 2024 para 2.296 quilômetros quadrados entre agosto de 2024 e março de 2025. O período corresponde aos 8 primeiros meses do chamado calendário do desmatamento, definido de acordo com o regime de chuvas no bioma.
O IBAMA e a Fundação Bunge firmaram uma parceria para fortalecer as brigadas indígenas do Pré-Fogo. A cooperação prevê, de 2025 a 2029, apoio a até 40 brigadas indígenas por meio de formações e auxílio na estruturação e funcionamento de salas de situação móveis. A 5ª edição da Conferência Nacional do Meio Ambiente reuniu em Brasília diversas autoridades, especialistas e a sociedade civil para discutir a emergência climática e o desafio da transformação ecológica. O evento debateu propostas em 5 eixos temáticos, resultado das conferências estaduais, municipais, intermunicipais e livres. A Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou um projeto de lei que prioriza tecnologias verdes nas cidades. O texto altera o Estatuto das Cidades para incluir no plano diretor normas de verticalização e ocupação para redução de impactos ambientais por meio da instalação de telhados verdes e reservatórios de águas pluviais em edifícios. Com a proposta de promover a conscientização sobre as mudanças climáticas, um grupo ativista de Brasília recorreu à arte para levar a educação ambiental às escolas. Uma das obras realizadas no muro da Escola Zélia Arnes, no Itapuã, em Brasília, usa a arte para conscientizar sobre um problema urgente. A ação teve como objetivo mobilizar a comunidade escolar e provocar reflexões sobre o impacto das mudanças climáticas no nosso dia a dia. Essa pintura foi proposta pelo Megafone Ativismo, que é uma organização que atua no Brasil inteiro. Visual. E aí, principalmente nessa pauta, né, da conscientização sobre a crise climática. E aí era especificamente sobre o dia 16 de março. O mural também resgata a memória do Quilombo Mesquita, que já estava no território do Distrito Federal antes da inauguração de Brasília. Reportagem A Lara arte Lima. conecta passado e presente ao mostrar como as mudanças climáticas e a ocupação dos territórios estão diretamente relacionadas. 2 pautas que se encontram na luta por justiça ambiental e social. A gente aqui do coletivo escolheu falar sobre o Quilombo Mesquita, que é uma área que a gente aqui onde a gente está no Itapuã já foi parte desse território, né? E Brasília, quando a gente escuta, né, a gente entende, vai estudando a história da cidade, em geral a gente escuta que aqui não morava ninguém, né? Vieram aqui, traçaram aquele X e começou a construir a cidade. Na verdade, outras pessoas habitavam aqui já antes. E o Quilombo é mais antigo, né, do que a cidade. Então, foi uma representação sobre isso e sobre como juntar as pautas de luta, né? É uma proposta de conscientização sobre a crise climática e como que isso se junta com a luta por território, né? Como que essas pessoas habitam esse lugar e ocupam o terreno, ocupam a terra, né, de uma outra maneira. Então tanto o poema quanto a imagem remetem a essa história, né, do Quilombo. A pintura na escola é um ato educativo que aborda de forma lúdica e criativa o problema das mudanças climáticas. A iniciativa procura despertar desde cedo a consciência ambiental nas crianças, incentivando a reflexão sobre a importância de cuidar do planeta. Por meio da arte, elas aprendem valores como sustentabilidade, preservação da natureza e responsabilidade com o futuro. Bom, conscientização sobre Juliana Lama, artista visual. O momento climático que a gente vive é muito importante para que os jovens se familiarizem, né, com isso e entendam quais são as coisas que a gente pode ainda fazer dentro dessa perspectiva de tudo que já, né, de como o homem já ocupou e explorou a terra, para que a gente chegue nessa situação de crise climática, né, que o capitalismo instaurou assim, né, nosso cotidiano. Então, assim, super importante, né, que isso seja abordado, que não fique uma coisa que seja comum, tá calor, é isso mesmo, né, como se fosse uma coisa, não, tudo bem, não tem normal, né, não é normal. Isso foi criado dessa maneira e existem maneiras de habitar o mundo para que isso seja diminuído, né, seja uma coisa menos... que o impacto vá diminuindo, né? Que a gente habite de outra maneira aqui e consiga reverter alguns desses processos. Né? A Megafone decidiu propor uma frase que conectasse todas as artes,
criando uma identidade única para o projeto, mesmo com pinturas diferentes em cada escola. A ideia foi unificar as mensagens visuais por meio de uma citação, capaz de dialogar com os estudantes e fortalecer o impacto das intervenções artísticas nos ambientes escolares. Consciência climática para sustentar o céu é uma frase que faz, né, uma referência ao pensamento do Davi Copenau, que é Yanomami, artista visual. E que fala um pouco sobre esse momento da crise e um possível, né, fim de mundo assim, instaurado. Então, também fazendo essa referência para o pensamento indígena e as maneiras de habitar, né, o mundo com esses outros mundos possíveis. Né? Ele era executivo de uma multinacional quando decidiu recuperar uma área degradada na zona leste de São Paulo. Sozinho e com os próprios recursos, plantou mais de 40 mil árvores e criou uma pequena floresta, que hoje é o Parque Linear Ticoatira. O meu nome é Hélio da Silva, tenho 74 anos de idade, fui o executivo de grandes empresas aí, viajei o mundo, mas lá eu estava. Mas agora Hélio eu sou, da Silva, né? executivo e a gente aposentado. Sempre está. E o que a gente precisa é ser. Na Zona Leste de São Paulo moram 6 milhões de habitantes, ou seja, metade da cidade de São Paulo moram na Zona Leste de São Paulo. Uma área carente em tudo, carente em infraestrutura, carente em verde, carente em autoestima. E eu, antes de eu sair para o trabalho, eu sempre caminhava naquela região ali. É uma região muito grande, 320 mil metros quadrados, e eu via que aquela região estava se deteriorando dia a dia. Não era parque, era uma área abandonada, degradada, exemplo de muitas outras que tem aí pelo Brasil. Então, totalmente degradada, suja, milhas cracolândias, motel a céu aberto, comerciantes invadiam aquela área para estacionamento, porque não era parque, era uma área pública. Numa dessas minhas caminhadas para lá, eu e minha esposa, lá em novembro de 2003, portanto, há 22 anos atrás, eu comentei com a minha esposa que aquela região cada dia se deteriorava cada vez mais, e muito, uma velocidade muito grande. E numa dessas andadas aí, lá em novembro, eu comentei com a minha esposa, olha, isso daqui está ficando pior dia a dia. Em 10 anos eu vou mudar tudo isso daqui. E ela me falou, mas você vai fazer o que para mudar tudo isso? Falei, eu vou trazer as árvores que existiam aqui nessa região há 150, 200 anos atrás. Toda a costa brasileira, desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, era Mata Atlântica. Num raio do continente, do litoral para o continente, tem uma faixa aí de mais ou menos 100 quilômetros do litoral ao continente, e tudo isso era Mata Atlântica. Portanto, essa Hélio região, da Silva, onde eu executivo plantar, aposentado. ela dista 70 quilômetros do litoral. Na prática, como é que o senhor fez isso? O senhor foi comprando mudas, foi plantando aos poucos? Como é que foi o processo de fazer todo aquele reflorestamento ali? Tomada essa decisão de mudar tudo aquilo lá, e fui muito contrariado, até por minha família na época, que se preocupava com a minha segurança ali, para mim não mexer em nada, para deixar como é que estava. Os meus amigos me desencorajaram de tudo aquilo lá, e quando eu vi tudo isso, esse desencorajamento, que não ia dar certo, que eu ia apanhar, que eu ia brigar, que eu ia contrariar muitos interesses, aquilo foi um gatilho para mim, aquilo foi a motivação maior que teria que ser feito. O que foi feito? Eu fui aqui para a cidade, pesquisei onde tinha mudas de Mata Atlântica, árvores, 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, às vezes até 3 metros, e descobri os viveiros aqui no interior do estado de São Paulo, uma cidade chamada Piracicaba, Limeira, 150 quilômetros daqui, e fui lá e eu comprei 200 mudas. E assim começou. Só plantava no final de semana, porque eu trabalhava dia de semana, e comecei com 200 árvores, plantei lá. Um mês eu fui lá ver como é que elas estavam, né? Tinham destruído essas 200 árvores. E aquelas pessoas que falaram comigo que não ia dar certo, falaram, você está vendo? Nós te avisamos que não ia dar certo, tudo. E eu não consegui descobrir quem
destruiu essas árvores, vandalizaram. E eu falei, bom, já que destruíram 200, eu vou plantar 400 Hélio da Silva, agora, né? executivo 200 aposentado. no mesmo lugarzinho que destruíram e espalhar outras 200. Então, total de 400. E fui lá e comprei mais 400, plantei essas 400 e depois de 3, 4 meses, lá no final de 2004, eu fui lá ver como é que elas estavam. Também tinham destruído as 400, né? Então, 200, depois destruíram 400, e eu querendo saber quem destruía, não consegui. E a turma que me desencorajaram falou, você está vendo? Nós avisamos que não ia dar certo, que você ia ter problema aqui com vandalismo. E agora, o que você vai fazer? Eu falei, bom, agora vou plantar 5.000 agora. O senhor saberia dizer quantas árvores o senhor plantou e quanto o senhor investiu para fazer esse parque? Bom, até ontem, até porque eu tenho um diário aqui, o diário já tem quase 200 páginas, 7 mil. Até ontem eu tinha plantado 41.722 árvores. Ao todo, 164 espécies, 99% delas Mata Atlântica, né? E aquela que era uma área degradada, em 2008, a Prefeitura aqui de São Paulo criou ali o primeiro parque linear da cidade. Uma área grande, 6,2 quilômetros entre ida e vinda, 320 mil metros quadrados, e é o primeiro parque linear da cidade de São Paulo, o maior deles. Hoje ele é o 4º parque linear do mundo. O detalhe é que esses outros 3 parques, 2 nos Estados Unidos e 1 no Chile, foram feitos altíssimos investimentos por empresas. E esse do Brasil foi feito por um louco, um maluco, uma pessoa que pensou fora da caixa, com todos os problemas que teve. E a gente foi vencendo esses problemas com resiliência, com fraternidade, com generosidade. Qual é a relação que o senhor tem hoje com esse parque? Quando o senhor caminha ali, eu imagino que o senhor caminha muito por ali, o que o senhor pensa? O que é esse parque para o senhor hoje? Uma relação de muito afeto, de muito amor, Hélio muito da carinho. Silva, Ali executivo aposentado. 41.722 filhas, e eu as trato como filhas. Então, é essa relação de amor, de carinho e o reconhecimento que a comunidade dá, né? Pessoas correndo e praticando esportes em meio à vegetação. Senhor Hélio, eu quero agradecer a presença do senhor aqui no Ecosenado e, sobretudo, agradecer porque o senhor deu uma floresta para a cidade de São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado, Ronaldo. Agradeço a todos aí. Eu sempre me coloco à disposição. Diversas imagens das plantas e árvores que Hélio plantou. Imagem aérea de vegetação em meio à cidade. Muito legal essa história do seu Hélio, né? Nós ficamos por aqui. Obrigado pela audiência. Para rever este e outros programas, acesse o site senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo youtube.com/tvsenado. Tchau. Os créditos entram em tela.